Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao versículo 10. João aqui escrevendo, advertindo aqui os irmãos, orientando os cristãos sobre a prudência de analisar aqueles que vinham a eles, trazendo a doutrina, trazendo o ensino, os preceitos de Deus. João vai dizer, cuidado, meus irmãos, se não traz a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Estejam atentos com tais. Olha o que João vai dizer. Segunda carta do apóstolo João, o versículo 8 e o 9, porque não tem capítulo. Amém? Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não perca o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Eu pergunto a você uma coisa. Tu já foi ensinado com esse texto? Você já foi doutrinado com essa palavra? A doutrina que tu está recebendo é a leitura das cartas apostólicas? É não. Ah, é não? A doutrina que você está recebendo é a doutrina das igrejas? Usos e costumes? Discurso de moralidade? Sermão de santidade? Sermão autoritário do homem? Seja santo, não se prostitua, não usa roupa assim, não use brinco. É essa a doutrina que tu está recebendo? Tu não está sendo formado na doutrina de Cristo, não? Rapaz, então tu não estás formado, tu não estás sendo formado discípulo de Cristo, não, tá? Se você não está sendo formado, instruído, conduzido, orientado, ensinado pela doutrina de Cristo, então você não está sendo discípulo de Cristo. Cuidado. Vigia aí, tá? Vigia aí. E o apóstolo João, vamos agora analisar com cuidado esse texto que eu li, apliquei e vou explicar a você agora. O que João está dizendo aqui, os irmãos. João vai dizer, na sua segunda carta, versículo 8, porque não tem capítulo, ele diz assim, olhai por vós mesmo, cuida de ti. Paulo vai dizer isso, depois eu vou dar esse texto também. Cuida de ti, olha por vós, tenha cuidado de você mesmo. É o que Paulo vai dizer a Timóteo também. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Tu entendes aqui a importância dessa orientação? É isso que tu tem que receber na tua vida, para te alimentar da fé em Deus. E João vai dizer a mesma coisa aqui. João vai advertir os irmãos a isso. Porque você tem que cuidar de ti. Antes de você querer ser pregador, querer ser profeta, querer estar fazendo isso e aquilo outro de Deus, vá cuidar primeiro da sua vida, vá conhecer a Deus, vá ter entendimento da palavra, para depois manejar bem ela, estando firmado nela, estando convicto, estando firme, não variando, não sendo levado por vento de doutrina, para depois você poder pregar a palavra com ousadia, manejando bem a doutrina, a palavra de Deus, para combater contra os contradizentes. Vá se firmar primeiro, irmão. Hoje eu estou aqui sem medo com nenhum que venha me contestar. Hoje eu não tenho medo, nem fico apreensivo com ninguém. Pode vir um teólogo, pode vir um anjo do céu, pode vir quem for me contestar. Se não trouxer a doutrina de Cristo, não vai me convencer e eu não tenho medo, porque eu conheço a doutrina. Se ele pregar a verdade, eu vou conhecer. Eu não vou me impressionar porque ele é pastor, é teólogo, é doutor, é o pastor presidente, tem diploma, tem universidade, é doutor, é bacharel no grego, no hebraico, no aramaico, tem anel de formatura teológica no dedo, tem um diploma de teologia. Isso não me... Não. Ah, porque ele tem um paletó bonito, tem uma grande oratória, fala muito bem, se expressa muito bem.
Conhece muito a Bíblia, conhecer a Bíblia até o diabo conhece. Prega muito o texto da Bíblia, pregar o texto da Bíblia, os hereges pregam. Agora, vamos ver se ele foi conhecedor e liberto com a verdade, se ele tem a revelação do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, porque ninguém pode pregar com ousadia Cristo se não for pelo Espírito Santo. A palavra diz que ninguém pode ter o conhecimento do senhorio de Cristo e viver dentro de uma fidelidade a Cristo como Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus é Senhor, todo mundo diz, mas não se submete ao senhorio dele. Os católicos dizem que Jesus é Senhor e Deus. Os evangélicos dizem que Jesus é Senhor e Deus, mas não se submetem ao senhorio de Cristo. Eu já firmei minha vida. Eu já estou alicerçado na base. Eu não tenho medo de debate. Eu não me intimido com ninguém vir me questionar. Pode vir o pastor, o papa, o padre, o presidente, o arcanjo, o anjo. É isso que João vai dizer. Olhai por vós mesmo. Aí ele diz assim, para que não percamos o que temos ganho. O que é que temos ganho, irmão? O que é que temos ganho? Jesus vai dizer assim, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que temos ganho? A posição diante de Deus, por meio de Cristo da fé. Já estamos reconciliados com Deus. Já estamos na promessa de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que nós já estamos sentados nos lugares celestiais e já temos posse de todas as bênçãos espirituais. Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que perseverar, não perder isso. Você pode perder. E como é que nós perdemos, irmão Wellington? Quando você não é prudente e não persevera na doutrina de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Não deixe que ninguém tome tua coroa, porque Jesus disse, ser fiel até a morte. Aquele que vencer, nós estamos numa batalha, já somos mais que vencedor, e o vencer que nós temos que vencer é a tentação do diabo, para não se deixar desviar da fé. Temos que vencer negando-se a nós mesmos, resistindo o diabo, sujeitando-se a Deus pela palavra dele, não é por vida religiosa dentro da igreja. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós só somos casa de Deus. Só vamos estar na promessa de Deus se reter até o fim a fé e a esperança em Cristo. E no versículo 9, João vai dizer assim agora, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso aqui é muito sério. Eu convido agora a sua atenção para isso aqui. O que hoje a gente tem visto e ouvido, homens, é uma banalização de homens dizendo que é de Deus, dizendo que está em nome de Deus, falando, entregando isso e aquilo outro. O que tem de homens levantado aí, ministrando e arrastando multidão, dizendo que é de Deus, não é brincadeira. O que tem de doutor, teólogo, pastor, criando doutrina e instrução, dizendo que é de Deus, não é brincadeira. E João vai dizer assim, todo aquele que prevarica. Você sabe o que é prevaricar? Prevaricar é a pessoa que não se mantém dentro de uma direção que foi dada a ele. Dentro de uma ordem que foi dada a ele. É uma pessoa que não se submete à direção, à orientação que foi dada a ele. Ele prevarica, ele sai daquela direção. Ele não se mantém fiel àquela orientação, ele sai dali. E Jesus, quando disse assim aos seus discípulos, Jesus disse assim lá em Mateus 28, versículo 18 e 19, Jesus vai dizer, ide por todo mundo fazer discípulo em todas as nações, ensinando
a todos aguardar aquilo que eu vos mando. Jesus não mandou os apóstolos ensinar o que eles queriam, a visão dele, a revelação dele. Jesus mandou os seus discípulos ensinar o povo o que ele mandou. Então, prevaricar é quando você não se mantém nessa ordem. Ensina outra coisa. Por isso que João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, logo, o que é que a gente entende aqui? Todos aqueles que diz que é pastor, profeta, pregador, seja lá quem for, que está trazendo alguma doutrina, algum ensino que diz que é de Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Meus irmãos, tu já parou para entender quão importante é você observar isso e ser prudente? O que tem de gente aí ensinando tanta doutrina, tanto movimento, tanta coisa, o povo está sendo instruído aí que não é o que Cristo mandou, não é brincadeira, irmão. E o povo tudo perdido, desviado, doente, fraco, sem noção, sem entendimento, meninos levados por vento de doutrina, vivendo o evangelho anátema, vivendo doutrina de demônios, heresia de perdição, o povo praticando tanta coisa banal. Não é brincadeira, irmãos. E o povo tudo perdido, sem entendimento de Deus. Sabe por quê? Porque o povo não quer saber da doutrina de Cristo. O povo não dá ouvido à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, aliás, do versículo 1 ao 5. Interessante. Olha o que Paulo vai dizer em relação a isso que nós estamos aqui meditando, trabalhando, sendo ensinado. Paulo vai dizer assim, lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. A gente está num momento de estudo, de instrução. Isso é muito bom. E você que tem compromisso com Deus, você vai amar isso. Paulo vai dizer assim, porque não tem como, irmão, alguém dizer que é de Deus e não amar a palavra, não amar a doutrina. Tem gente que diz que é de Deus, mas não está nem aí para a palavra. E nem se preocupa em ser instruído, em receber a doutrina. Logo, não é de Deus. Jesus disse: quem é de Deus ouve o quê? A palavra de Deus. E quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não vai dar ouvido a outra coisa não. Vai dar ouvido à palavra. E aquele que rejeita a palavra não é de Deus, porque não está guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quem tem o Espírito de Deus ama a palavra e nessa palavra medita de dia e de noite. Então você tem que ser prudente. Por isso que muitos não estão dando ouvido à palavra. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler. Vou ler para adiantar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo orientando a Timóteo, passando instrução para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 2. Que pregues a palavra, insista, afora de tempo. Redargues, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Porque, versículo 3, virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Eles vão suportar tudo. Agora a doutrina, eles não vão suportar. É por isso que muitos se aborrecem comigo. Não é comigo, é pela doutrina. Eles não suportam a doutrina, a instrução que eu levo. Por quê? Porque eles não estão dispostos a ouvir. O ouvido deles não estão suportando. Olha o que diz a palavra. Porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, mas vão ter comichões nos ouvidos e vão juntar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Vão querer homens que preguem, que ensinem, que levem instrução para ele, segundo lhe convém, lhe é agradável, é confortável. O que eles querem ouvir. É por isso que tem um montão de mentirosos aí dizendo que é homem de Deus, profetizando, pregando, criando movimentos para o povo viver, praticar como se Deus fosse dar, fosse determinar, fosse entregar.
Porque o povo quer isso. O povo não quer doutrina. A doutrina de Cristo corrige, repreende, exorta, instrui. O povo não quer isso. O povo quer ouvir somente dizer que Deus está decretando, porque Deus nessa noite é contigo, porque Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui, que ele vai fazer isso, que ele vai entregar isso. É ou não é isso que as igrejas estão cheias? Os pregadores, entre aspas, não do evangelho, não da doutrina de Cristo, os pregadores de igreja, eles não pregam a doutrina de Cristo. Eles não têm nem intimidade com a doutrina de Cristo. Eles não têm compromisso com a doutrina de Cristo. A maioria desses pregadores que estão aí levando e arrastando multidão para o inferno, desviando de Cristo, eles têm compromisso com o povo, eles querem agradar, eles querem motivar o povo, eles querem satisfazer o povo. E como é que isso faz? É dizendo que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus está presente, que há uma grande manifestação de anjo, trazendo vitória, dando bandeja de bênção, que Deus está decretando. É isso que eles criam o sobrenatural. O povo quer se emocionar, o povo quer atração espiritual. Mas eles não vão suportar a sã doutrina. É o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo essa advertência, essa doutrina, essa instrução para Timóteo, e essa palavra serve para a gente também. Aí Paulo vai dizer, porque virá tempo em que não vão suportar a sã doutrina, e vão ter comichão nos ouvidos, porque vão procurar pregadores, doutores, homens conforme a sua própria concupiscência. Olha o que diz o versículo 4. Presta atenção, 2 Timóteo 4, versículo 4. E desviarão os ouvidos de quê? Da verdade. Eu não vejo em canto nenhum a Bíblia advertir ninguém a não se desviar da igreja. Não é? Hoje é uma propaganda, é uma conversa tão grande no povo. Olhe, não se desvie da igreja. Olhe, cuidado para não se desviar da igreja. Mas a Bíblia não ensina, não adverte ninguém a isso. A Bíblia não leva ninguém a se priorizar, a se preocupar com vida de igreja. A Bíblia nos adverte a ter cuidado com a doutrina, para não se desviar da fé. Olha o que vai dizer aqui, versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? A fábulas. O que o povo tem ouvido aí, vivido aí, é fábula, é fantasia. Eu digo às pessoas assim, vocês estão vivendo num mundo mentiroso de Deus, num mundo mentiroso em nome de Deus, com muitos movimentos que diz que é de Deus, é fábula, é fantasia, é misticismo, é superstição, é movimentos vãs. E no versículo 5, para concluir, Paulo vai dizer assim, mas tu sê sóbrio em tudo, o povo tudo embriagado, o povo tudo perdendo a razão, a noção, levado pelos movimentos. Paulo vai dizer, seja sóbrio, não se embriague, não é se embriagar com bebida não, não se embriague com esses movimentos, com essas doutrinas, com esses preceitos que os homens dizem que é de Deus. Seja sóbrio, seja prudente, se mantenha na doutrina de Cristo. Cumpre o teu ministério e faz a obra de um evangelista. É o que eu busco fazer com a graça de Deus. E o apóstolo João vai nos dar, vai levar para os irmãos essa instrução, essa advertência também sobre a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. É anátema. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe a todos vocês que sempre escutam, assistem os vídeos de instruções desse que vos fala seu amigo e irmão em Cristo Jesus, evangelista Wellington Ramos. Evangelista não é um título, é a vocação que Deus me deu para evangelizar. Evangelizar é isso, é informar, é levar o ensino, é fazer a defesa da fé, é esclarecer pessoas e anunciar, ensinando o evangelho. E eu cumpro esse ministério. Que Deus abençoe vocês. Eu não critico quem não concorda comigo, eu não fico zangado nem nada. Eu tento levar para você expondo a verdade. E que a verdade ilumine o seu entendimento. Se você se fecha para a verdade e não aceita a verdade, é um direito que lhe cabe. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Esse crer é em Jesus.
É na verdade que ele nos trouxe. Então, nós cristãos temos que ser prudentes. Não é numa vida de igreja. Não é priorizar e ser devoto e uma vida de escravidão e devoção cumprindo ritual e ordenança de prática religiosa de igreja. Nós, cristãos em Cristo, devemos ser prudentes para analisar e examinar nossa fé na doutrina de Cristo. Porém, se nós não estivermos conduzindo a nossa vida de fé pela doutrina de Cristo, estamos desviados dele, pensando que estamos andando com ele. Porque o conselho que Paulo dá a Timóteo e que nós devemos seguir, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Essa doutrina é a de Cristo. Eu tenho que cuidar da minha vida andando na direção da doutrina de Cristo. Porque o apóstolo João vai dizer: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Não recebam. Por quê? Eu tenho que ser prudente ao ouvir. Não é me deixar levar pelo homem. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele tem curso, doutorado, ele tem isso e aquilo outro. Não. Eu tenho que ter cuidado para analisar o que ele ensina. Se ele não está trazendo doutrina e instrução daquilo que Cristo ensinou, eu não recebo. Porque se eu receber, eu vou me desviar da fé, seguindo a instrução desse homem. Por isso que João vai advertir os irmãos. É por isso que Paulo também vai advertir os irmãos lá na igreja na Galácia. Aos Gálatas, capítulo 2, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer aos irmãos, na igreja lá na Galácia, aos Gálatas, que se alguém viesse até eles trazendo algum ensino, alguma orientação que não fosse o evangelho de Cristo, eles não deveriam receber. Não importa quem era o homem, se era um anjo, se era Pedro, Paulo, João, eles vão ser advertidos a uma vida de submissão. Não é a homem dentro da igreja, não é a instituição, é o evangelho, é a Cristo. E seja qual for o homem, aonde for, qual seja a igreja que ele esteja pregando, se não está pregando o evangelho de Cristo, aparta-te desses. Não recebam, não vivam esse ensino, essa devoção. Eles não têm a Deus. Eles não estão te ensinando na direção de Deus. Eles estão levando vocês a tropeçar na fé. Estão privando vocês da verdade. Estão pregando o evangelho anátema. Estão conduzindo vocês nos ventos de doutrina. Doutrinas de demônios. São homens que têm a mente influenciada por espíritos enganadores. Ministrando para vocês doutrina de demônios. Movimentos vãs. Vão ser prudentes. Cuidem de suas vidas estar não dentro de igreja alguma. Cuidem para que suas vidas estejam guiadas, dirigidas na doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos?